Fica a pergunta, né? Como é que uma nação soberana, que era reconhecida pelas maiores potências da época, simplesmente deixa de existir? Bom, hoje a gente vai mergulhar na história fascinante e também bem trágica de como as ilhas do Havaí se uniram para formar um reino e como, de um jeito tão dramático, essa nação acabou se perdendo. O nosso roteiro de hoje vai ter 4 momentos principais. A gente começa vendo como esse reino foi forjado. Depois, como ele se firmou no cenário mundial. Aí a gente entra num ponto de virada, que é a tal da Constituição da Baioneta. E termina com a derrubada final. Então, vamos lá, pro comecinho de tudo. Antes do Havaí ser, bem, o Havaí que a gente pensa hoje como um lugar só, a realidade era outra. As ilhas eram, na verdade, um grande quebra-cabeça de territórios, cada um governado por um chefe diferente, e eles viviam em pé de guerra, disputando poder e terra. E foi nesse cenário de caos e disputa que surgiu uma figura que mudaria tudo, um chefe guerreiro chamado Kamehameha. Ele, que mais tarde ficaria conhecido como Kamehameha o Grande, tinha um plano ambicioso: unir todas as ilhas. E para isso, ele começou uma campanha militar que durou longos e violentos 15 anos. E esse caminho foi longo. Em 1795, ele já tinha conquistado ilhas importantes como Oahu e Maui. Mas Kauai, essa resistiu. Por anos ele tentou, mas tempestades, doenças, tudo parecia impedir a conquista. E aí vem o mais curioso de tudo. Depois de tanta batalha, de tanta guerra, a unificação completa, em 1810, veio de forma pacífica. O chefe de Kauai simplesmente jurou lealdade. Um final diplomático para uma guerra que foi tão brutal. Tá, mas qual foi o segredo do sucesso dele? Não foi só força bruta, não. Kamehameha foi extremamente estratégico. Ele sacou que precisava de mais do que só os guerreiros tradicionais. Então, ele começou a usar armas ocidentais como canhões e mosquetes e, olha que esperto, ele também aceitou conselhos de estrangeiros que entendiam dessas novas táticas. Foi essa mistura que criou um exército e uma marinha super poderosas para a época. Bom, com o reino finalmente unificado, o desafio mudou de figura. Agora não era mais uma luta interna. A briga era para sobreviver num mundo cheio de impérios gigantes e poderosos. O Havaí precisava se impor, lutar para ser reconhecido como uma nação de verdade. E essa luta foi cheia de altos e baixos. É quase um paradoxo. Por um lado, o Havaí conseguiu feitos diplomáticos incríveis. Foi reconhecido como um estado independente pela França e pela Inglaterra. Foi o primeiro estado indígena não europeu a entrar na chamada Família das Nações. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas potências eram uma ameaça constante. A França ameaçou guerra, a Inglaterra chegou a tomar o controle por 5 meses. Era uma relação bem tensa. E tem uma frase que captura perfeitamente esse espírito de resistência. Foi dita pelo rei Kamehameha III, justamente quando os britânicos devolveram a soberania ao Havaí. A frase é Ua mau keo ou kaaina i kapono, que quer dizer algo como a vida da terra é perpetuada na justiça. É uma declaração muito forte, né? E não é à toa que virou o lema do estado do Havaí. Só que o grande golpe, a maior ameaça à soberania do Havaí, não viria de fora, de navios de guerra estrangeiros. Na verdade, o perigo estava crescendo ali mesmo, dentro das ilhas. E para a gente entender bem o que aconteceu a partir daqui, é importante ter um conceito em mente, o de monarquia constitucional. É bem simples. É aquele tipo de governo em que o rei ou a rainha é o chefe de Estado, sim, mas o poder deles não é total, não é absoluto. Existe uma constituição que limita o que eles podem ou não fazer. Então guardem esse conceito, porque em 1887 a coisa ficou séria. Uma milícia armada, formada por residentes locais, principalmente estrangeiros, cercou o rei Kalakaua e, basicamente sob a mira de armas, forçou ele a assinar uma nova Constituição. Por isso, ela ganhou esse apelido bem direto, a Constituição da Baioneta. E o impacto disso foi gigantesco. Basicamente, essa nova Constituição tirou quase todo o poder do rei. A autoridade de verdade passou para as mãos de um gabinete, que era controlado por quem? Pelos interesses comerciais estrangeiros. E mais, ela mudou as regras do voto. Agora, só quem tinha muita propriedade podia votar, o que tirou o poder da maioria dos havarianos nativos. E para piorar, todos os cidadãos de origem asiática perderam o direito a voto. Foi uma mudança radical no poder. Bom, o cenário já estava montado para o ato final. Depois do rei Kalakaua, quem assume o trono é a irmã dele, a rainha Liliuokalani.
E ela chega com um objetivo muito claro: tentar recuperar o poder que a monarquia tinha perdido. A grande jogada dela seria proclamar uma nova Constituição em 1893, uma que devolveria a autoridade para a coroa. Mas é claro que os oponentes dela, aquele mesmo grupo de empresários e políticos que tinha forçado a Constituição da Baioneta, viram isso como uma ameaça mortal ao poder e ao dinheiro que eles tinham acumulado. E a reação foi imediata e avassaladora. Em questão de dias, olha só. No dia 14 de janeiro, os opositores formam um tal de Comitê de Segurança com um único objetivo: tirar a rainha do poder. 2 dias depois, no dia 16, o ministro americano no Havaí ordena que fuzileiros navais desembarquem em Honolulu. E no dia seguinte, 17 de janeiro, o comitê simplesmente toma os prédios do governo e declara o fim da monarquia. Foi tudo muito rápido. E a rainha Liliuokalani, cercada com fuzileiros navais americanos na rua, ela tomou uma decisão muito difícil. Para evitar um conflito armado, para evitar que o povo dela morresse, ela cedeu a autoridade. Mas, e isso é um ponto-chave, ela cedeu ao governo dos Estados Unidos, não ao comitê. Ela tinha esperança de que os EUA, como nação, veriam a injustiça e devolveriam o reino a ela. Só que essa esperança não se concretizou. Logo em 1893, foi formado um governo provisório. Em 94, proclamaram a República do Havaí. Teve até uma tentativa de contra-revolução em 95, que falhou e levou à prisão da rainha. O mais irônico é que o próprio presidente americano da época, Grover Cleveland, disse que a derrubada tinha sido um ato ilegal. Mas a pressão política e econômica era muito forte e, em 1898, com um novo presidente, os Estados Unidos anexaram o Havaí. Fim do reino. E assim a gente volta para aquela pergunta do começo, né? A história do Reino do Havaí é um caso de estudo muito forte sobre como a soberania pode ser frágil, especialmente quando interesses econômicos e geopolíticos entram na jogada. Fica a reflexão que vale até hoje. Como uma nação, no fim das contas, consegue de fato se manter independente? É uma questão que continua muito atual.